A gente está se aproximando das eleições da FIERJ, do Conselho da FIERJ, e eu tive o prazer de trabalhar esses 2 anos com 4 conselheiros muito simpáticos, inteligentes, educados, e que têm o foco na nossa comunidade de sempre estar ajudando e prestando algum apoio e serviço, sendo cultural ou, enfim, a todas as nossas instituições. E a gente vai ter a nossa eleição no dia 18 de setembro, e eu queria colocar aqui para vocês os nossos candidatos queridos, Moisés Fux, Beto Bottler, Joelson e o Márcio Grossman. Eu não vou estar nessa vez, porque o estatuto não permite, enfim, eu sou vice-presidente da Vitso, então o estatuto não permite que presidente ou vice-presidente de alguma instituição esteja concorrendo ao Conselho. Mas eu queria aqui deixar o meu voto de muito sucesso para vocês, queridos amigos, que a gente está aqui há quase 2 anos na Segundas Intenções, trazendo sempre pautas importantes e que eu acho que a gente criou um grupo muito bacana. Então, estou aqui colocando para vocês, meus amigos queridos, e dedicando hoje essa nossa noite aí para os nossos queridos amigos e que eles tenham muito sucesso daqui para frente. Então, eu queria aí dar o número 1 é o Alberto Bottler, número 13, Joel Suzuki, número 18, Márcio Grossman, e número 20, Moisés Fux. Sucesso para vocês, queridos amigos. Bom, voltando aqui à nossa palestra de hoje, queria muito agradecer a presença hoje de vocês, Jane e Nelson, diretamente de Israel, 3 horas da manhã, e a gente fica aqui muito honrado e prestigiado com vocês estarem dedicando esse tempo das Segundas Intenções. Em 29 de agosto de 1897, na cidade de Basileia, Suíça, reuniu-se o primeiro congresso sionista convocado por Theodor Herzl para deliberar sobre o restabelecimento da pátria histórica do povo judeu e a criação da Organização Sionista Mundial, instituição que abriria caminho para o Estado de Israel. Para comemorar o 125º aniversário desta data histórica, 500 convidados e palestrantes participaram, semana passada, no mesmo local, de uma série de eventos, onde a visão de Herzl ganhou a vida. Lá estiveram reunidos no mesmo salão do Staatscasino para homenagear o passado e discutir o futuro. Para Nelson Cooperman, convidado na condição de Amit Kavod, membro honorário do Conselho Geral da Organização Sionista Mundial, a manifestação de vontade dos delegados do primeiro Congresso Sionista fez com que a visão dos profetas se tornasse realidade. Nesse mesmo lugar, a tradição, a cultura, a língua judaica se encontraram. O povo de Israel acordou de 2000 anos de exílio e se uniu para finalmente voltar para casa. Nelson vivenciou esse momento único. Ele contará o que presenciou, as discussões sobre a revitalização do movimento sionista, as relações Israel-diáspora, os desafios das lideranças judaicas, arte, um mundo conturbado, a desinformação, as campanhas de deslegitimação do Estado de Israel, o antisionismo como nova forma de antissemitismo, a contribuição da Startup Nation para o progresso da humanidade. Muito, muito obrigado pela presença de todos, e eu estou passando agora o microfone, Nelson. Obrigada pela sua presença, Diane. Boa noite para vocês, e bom dia para mim aqui. Estamos aqui falando de Israel. Aqui em Israel são 3h15 da manhã, num esforço de reportagem para poder transmitir para os amigos o que foi exatamente, o que a gente sentiu, o que foi a nossa participação nesse evento extraordinário, que foi a comemoração dos 125 anos do primeiro Congresso Sionista, realizado em Basel.
Esse evento foi decidido durante o Congresso Sionista de 2015, e a ideia era que se fizesse uma comemoração em 2017, correspondendo aos 120 anos do primeiro Congresso Sionista. E por razões técnicas, uma série de fatos, isso não foi possível acontecer, então esse evento foi transferido para outra data redonda, que seria os 125 anos, que ocorria exatamente nesse ano de 2022. Esse evento foi organizado pela Organização Sionista Mundial, e inicialmente a ideia era que houvesse uma participação de, no máximo, umas 500 pessoas. Mas só que a coisa tomou tal dimensão e houve tanta demanda, tanta pressão e tanta vontade de participar desse evento que acabamos realizando o evento de aproximadamente, 1.400 pessoas. Eu recebi, e para mim foi uma grande alegria, uma grande honra e uma grande emoção ter recebido um convite, porque eu sou membro honorário do VADAPOL, da Organização Sionista Mundial, que significa que é o Conselho Geral da organização, que é uma espécie de um órgão legislativo que funciona entre dois congressos. Então, foi uma grande satisfação. Estando aqui em Israel, recebi um e-mail do presidente da organização, formulando esse convite, que para mim foi uma grande emoção e, de certo modo, o coroamento, digamos assim, de toda uma vida de ativista sionista, que praticamente são quase 70 anos de atividade na nossa comunidade e no movimento sionista. O ponto importante dessa reunião é que esse evento ela reuniu líderes do mundo inteiro, reuniu líderes de Israel, reuniu acadêmicos, empresários, estudantes, e teve a magnífica participação do presidente Yitzhak Herzog, o presidente de Israel, que participou, que foi a grande estrela do encerramento das atividades, que aconteceu no Stade Cassino, exatamente no mesmo lugar onde Theodor Herzl reuniu o primeiro Congresso Sionista em 1897. Como vocês podem imaginar, isso foi emoção atrás de emoção e experiências assim extraordinárias e a cada momento que se viveu foram 2 dias intensos e mais uma manhã que foi uma reunião solene do VADAPOL, do Conselho Geral, não se parou um minuto, cada minuto foi intensamente vivido com toda emoção, com todas as ligações históricas e rememorações que se pôde imaginar. Um fato também extremamente interessante é que nessa reunião não teve a presença de políticos. O único político que apareceu nessa reunião foi o ministro para Assuntos da Diáspora. E, evidentemente, o presidente de Israel, que é um político e recebe o cargo de federação. Mas, em termos de política partidária, não houve, praticamente não se tratou, em nenhum momento se levantou qualquer questão relacionada com a política partidária ou a situação política em Israel. Toda a concentração foi
na troca de experiências, na troca de visões, enfim, foi um grande happening. Inclusive, tem um professor americano que disse que esse evento pode ser comparado, foi o Woodstock do sionismo. Realmente uma coisa assim extraordinária. Agora, a coisa que a gente precisa ter em mente, isso aqui ficou muito bem colocado, que, no fim das contas, a atuação de Herzl, a iniciativa de Theodor Herzl, tudo que ele fez em termos de formulação de ideias e preparação, isso, no fim das contas, o retorno a Israel vem desde a época do exílio da Babilônia, desde a época em que o primeiro templo foi destruído e que os judeus foram exilados para a Babilônia. Inclusive, nós temos isso registrado no Salmo 137, né, que tem aquela história que, sentados às margens do rio de Babel, nós choramos e lembramos de Sion, e a famosa frase que se diz que cada Beri Mitzvah diz quando termina a sua cerimônia em Miscacher Yerushalayim, Tiscacher Mini, se eu te esquecer, ó Jerusalém, esqueça a minha destra. Quer dizer, a vida toda, quer dizer, todo esse período de exílio, o povo judeu nunca deixou de ter a sua centralidade em Sion e almejar pela volta a Sion depois de longos exílios. Então, a gente vê na Haggadah de Pessah, quando nós terminamos a noite, a leitura da Haggadah na noite de Pessah, então o que se diz? A frase se pronuncia Shana Aba'ah Birushalayim. E se formos ver durante toda a nossa história, vai se observando sempre a centralidade de Sion e todo aquele desejo do povo judeu de voltar a se reunir na sua terra, de se tornar, digamos assim, de novo uma nação soberana. E isso, durante anos, 2000 anos, não pôde acontecer, até que, num determinado momento da história, obviamente, quer dizer, não foi por acaso, isso aqui é uma consequência da Revolução Francesa, é uma consequência do iluminismo, das noções do que aconteceu historicamente na Europa, e o sionismo foi exatamente um produto, pode-se dizer que o sionismo foi um produto da Revolução Francesa, foi um produto de toda a política de emancipação, da história das nacionalidades, enfim, e da mesma forma como o movimento, como o judaísmo liberal, também foi um produto da emancipação, foi um produto da Revolução Francesa e de toda essa onda de liberação que aconteceu na Europa. Chegando à figura de Theodor Herzl, o que se pode dizer, quer dizer, no momento que Herzl tomou consciência, a questão judaica já era muito discutida. A questão judaica era muito discutida na Europa, principalmente na Europa Oriental, vamos dizer assim, no Império Russo, onde os judeus sofriam barbaridades. Obviamente, também o antissemitismo sempre existiu e foi tudo consequência, mas a grande preocupação era encontrar uma solução para os judeus judeus que viviam sob o Império Russo, e no momento eram não só sofrendo perseguições, também pela imensa pobreza. Inclusive, um dos ministros, que foi o grande preceptor do czar Alexandre III, assim, um brutal antissemita, e disse que o problema judaico na Rússia ia ser resolvido facilmente, porque um terço dos judeus ia emigrar, um terço dos judeus ia morrer e outro terço ia se assimilar. Então, que em pouco tempo ele estaria livre dos judeus que incomodavam
que incomodavam a sua vida, a vida no Império Russo. Isso aqui é uma figura de alegoria. Mas a questão fundamental é que, nesse momento, já se discutia muito a volta a Sion, tinha os Biluim, tinha o Pinsker escreveu Autoemancipação, Israel Zengville, quer dizer, existia toda uma cultura de resolução do problema judaico e a volta para Sion. E Theodor Herzl, ele no início, como era um judeu emancipado, ele estava muito preocupado com a questão dos judeus da Europa Central, da Europa Oriental, quer dizer, todo esse problema que existia da pobreza, encontrar uma solução. Então, tinha as iniciativas dos grandes filântropos, do Rothschild, do Barão Hirsch. Então, eles achavam que talvez isso pudesse resolver essa situação. Mas a questão básica, a tomada de consciência de Herzl foi no emblemático, quando ele era correspondente do Jornal de Viena em Paris, e que ele participa, quer dizer, ele presencia a degradação de Dreyfus e toda aquela onda, a criação do jornal da Libre Parole, do Drummond, todo aquele antissemitismo que surge. Então, ele toma consciência que o antissemitismo não é só um problema dos judeus que moram na Europa Ocidental, na Europa Central, na Europa Oriental, mas sim um problema do povo judeu como um todo, que precisa ser encontrada uma solução para o povo judeu. E a única solução do povo judeu é a sua emancipação, é encontrar uma terra onde o povo judeu possa se tornar uma nação independente e, ao mesmo tempo, independente, soberana, que vai poder cuidar do seu próprio destino. Então, daí vem a ideia de convocar um congresso, de criar um movimento sionista, de estabelecer um movimento sionista, convocar esse congresso, que não foi fácil, porque todos nós sabemos que houve uma grande resistência de setores religiosos, ortodoxos, setores religiosos liberais, que achavam que não havia necessidade, que principalmente quem vivia, quer dizer, já em países, o judeu em países emancipados. Então, houve uma grande resistência, mesmo assim, com a sua persistência, Herzl consegue convocar o Congresso. Inicialmente, ele pensa, quer dizer, ele deseja realizar esse Congresso em Munique, mas isso não foi possível, porque a própria comunidade judaica de Munique não se recusou e pressionou as autoridades para não permitir que esse congresso fosse realizado em Munique, e a solução que se encontrou foi realizar esse congresso em Basel, e assim foi feito entre os dias 28 e 29 de agosto de 1897. E, junto com esse congresso, foi criado, não só se lançou a ideia que nós temos, e também, ao mesmo tempo, se lançou a estrutura da organização, de um órgão. Precisava de um órgão para dar consequência a esses objetivos. No fim das contas, Herzl, a gente pode considerar o Herzl como um empresário de startup, porque quando ele escreve o Estado Judeu, no fim das contas, ele define a sua ideia, o seu propósito, realiza o congresso onde procura vender a ideia, quer dizer, encontrar adeptos. Ao mesmo tempo, ele vai aos grandes financiadores, que são os grandes filântropos judeus da época, para conseguir recursos para poder realizar a sua ideia. Vai aos políticos, aos governantes,
os governantes para onde ele, quer dizer, de quem ele precisava encontrar esse apoio para poder concretizar a sua ideia. E assim ele vai desenvolvendo, mais adiante ele cria o Keren Kayemet, que era o organismo para comprar as terras e ajudar nos projetos de colonização, e, ao mesmo tempo, depois ele ainda vai mais além, cria uma instituição financeira para poder... Enfim, é o grande divisor de águas, dentro da nossa história, da nossa vida. Quer dizer, então, de repente, surge uma pessoa que cria quer dizer, ele consegue, digamos assim, consolidar aquelas ideias, criar uma espécie de business plan e organizar toda uma ação que aos poucos vai conseguindo adeptos, vai tomando dimensão econômica, vai tomando dimensão política, e assim vai se mobilizando as massas judaicas no sentido de encontrar a solução. De um lado, ele coloca no Estado dos Judeus, no livro, que quase que pode-se dizer que seja um panfleto, ele define o problema, e, mais tarde, ele escreve outro livro, que é Alt Neuland, A Velha Nova Pátria, onde ele mostra a solução. Obviamente, é um livro onde ele idealiza uma sociedade, porque, no fim das contas, Herzl era um liberal, quer dizer, então ele cria, assim, digamos, não digo, quase que uma utopia, onde tem um país moderno, com todas as grandes invenções, já com energia elétrica, sem burocracia, onde todos se entendem, onde a religião convive, onde a religião convive com o poder político. Enfim, é uma utopia, mas que, no fim das contas, era, digamos assim, uma coisa costurada. Quer dizer, então, era um projeto com todas as suas características, com todos os requisitos que se precisava para que esse projeto pudesse ser bem-sucedido, e foi bem-sucedido. Obviamente, depois teve outras repercussões, quer dizer, outras repercussões, surgiram outras vertentes dentro do movimento sionista, mas, no fim das contas, tudo isso levou a uma grande concretização, e se chegou a um ponto, quer dizer, de um arcabouço cultural e, ao mesmo tempo, da língua, que foi a coisa mais importante. Quer dizer, junto com tudo isso, vem um ressurgimento cultural e vem o ressurgimento da língua do hebraico, que era considerada uma língua morta. Enfim, o que se procurou nesse evento, de um lado, foi honrar o passado, quer dizer, honrar o passado, lembrar esse passado e ao mesmo tempo, projetar um futuro. Se nós podemos ver, nós podemos olhar esses 125 anos, nos 50 primeiros anos, o povo judeu lutou pela criação do Estado de Israel. E 50 anos depois, quer dizer, 1897, 1947, né, a ONU vota a famosa reunião da Assembleia Geral da ONU, onde foi votada a partilha da Palestina, né, onde se dividiu metade, uma parte para os árabes, para o Estado árabe, outra parte para o Estado judeu, quer dizer, 50 anos depois. Então, nesses primeiros 50 anos, quer dizer, se lutou para se conseguir, digamos, a criação do Estado de Israel. E, finalmente, em 48, com a Declaração de Independência, o povo judeu se reinseriu na história. Ele se reinseriu na história, se estabeleceu num território, se tornou independente,
senhor do seu destino, porque até então o povo judeu vivia no espaço do outro. Ele se afirmava no espaço do outro com todas as limitações e com todos os problemas e com todos os perigos que esse espaço do outro reservava, sem autonomia, sem grandes possibilidades. Quer dizer, nesse momento se criou o Estado de Israel, se cria o Estado de Israel, o Estado nacional dos judeus, um Estado soberano, onde o povo pode afirmar, definir o seu futuro, definir o seu destino e também se autodefender. Isso foi, digamos assim, o produto ou o resultado desses primeiros 50 anos. Agora, nos restantes 75 anos, então, nós vivemos uma constante luta de afirmação desse Estado, com todos os problemas que se enfrentou, inúmeras ondas de imigração, de judeus que foram expulsos dos países árabes, judeus que saíram da Europa Central, enfim, grandes ondas de aliar com grandes desafios que foram enfrentados e foram superados, e hoje, 70 anos depois, nós temos um país moderno, um país poderoso, tá certo? Um país que pode ser considerado uma luz entre as nações, principalmente pelos aportes em ciência, em tecnologia, e que se pode considerar, digamos assim, Israel uma startup nation, apesar de todos os problemas, de todas as ameaças, de tudo que esse país vem enfrentando nesses últimos 75 anos. E o mais importante de tudo é que essa reunião, esse encontro, procurou exatamente mostrar esses dois aspectos. De um lado, a necessidade, quer dizer, os sucessos alcançados e a necessidade do reconhecimento do que o povo judeu tem um destino comum, e a grande contribuição que esse Estado judeu pode dar como exemplo para o mundo em qualidade de vida, em vários setores da humanidade, com novas invenções, com novas ideias, que no fim das contas são geradas nesse país. O evento em si, ele teve dois blocos fundamentais. No fim das contas, foram duas reuniões, quer dizer, dois eventos separados, mas que se juntavam. De um lado, teve um evento, um bloco destinado à liderança judaica, à liderança sionista, onde se discutiu todos os problemas, quer dizer, discutiu história, se discutiu o futuro das relações Israel-diáspora, se discutiu questão de educação, questão de identidade, questão de ajuda mútua, onde se exaltou as contribuições culturais. Tivemos então, representantes de várias tendências, de vários setores da ciência, da educação, filântropos, quer dizer, desde a baronesa Rothschild, que veio representando historicamente a família, passando pela Miriam Adelson, que é a viúva que é uma das mulheres mais ricas do mundo, né, que é a dona dos cassinos,
dos cassinos hoje, que fez, aliás, um cidadão israelense, uma grande filântropa, uma grande contribuição, contribui para nós, uma família que contribui bastante para nossas instituições, empresários israelenses de sucesso, e onde se discutiu, quer dizer, os laços, aquilo que nos une, aquilo que pode unir os judeus da diáspora, que pode unir os judeus de Israel, e uma formulação de um novo, digamos, de um novo tipo de relacionamento. Quer dizer, no início, com a criação do Estado, havia um relacionamento da diáspora contribuir, da diáspora ajudar, da diáspora fazer. Hoje Israel está consolidado, e hoje Israel tem grande capacidade e tem obrigação de ajudar as comunidades da diáspora. Obviamente, quando se vive, quer dizer, vivendo aqui em Israel, você observa o seguinte, quer dizer, nem sempre vamos pegar um jovem israelense. O jovem israelense, o judeu da diáspora não está na cabeça dele. Ele não pensa, durante o dia dele, do dia a dia dele, ele não pensa no judeu da diáspora. Como o judeu jovem da diáspora também não está pensando. Então, pensando na vida do jovem judeu de aqui, do jovem judeu israelense. O problema é que precisa se estabelecer, quer dizer, uma conexão, quer dizer, conexões maiores. Existem, evidentemente, programas da Agência Judaica, da Organização Sionista Mundial, programas educacionais, programas de bolsas de estudo, que criam, digamos assim, mas o que há necessidade fundamental exatamente é de se criar uma consciência de um destino, quer dizer, de fortalecer essa consciência de um destino comum, de laços indissociáveis entre os judeus que vivem em Israel e os judeus que vivem na diáspora, que se saiba como nós vivemos no Brasil, nos Estados Unidos ou na França, e nós saibamos como um jovem judeu pode viver, quer dizer, vive a Israel. Somente dessa forma, pelas ligações humanas, pelos contatos humanos, que vai se poder estabelecer um novo tipo de relação. Antes, a grande preocupação, Israel vai ser atacado pelos inimigos, Israel precisa se desenvolver, a comunidade judaica está sendo... precisamos liberar os judeus da Rússia. Quer dizer, quando se fala em grandes blocos, mas hoje nós temos que chegar ao relacionamento pessoal. Nós não somos muitos, então nós temos que criar esse tipo de relacionamento. Do outro lado, o que aconteceu? Do outro lado, aconteceu um evento, pode-se dizer um evento econômico, onde participaram empresas que se chamam empresas de impacto, startups com projetos pioneiros, seja no campo da medicina, no campo das comunicações, no campo da ciência da informação. Quer dizer, foi um encontro de empresários e investidores de impacto, investidores de Israel, investidores de outros países e jovens, por exemplo, empresas jovens, por exemplo, tivemos um contato com 2 jovens engenheiros que trabalham desenvolvendo
software de reconhecimento de voz que poderá permitir um diagnóstico precoce de Alzheimer. Pela voz, chegar a um diagnóstico precoce de Alzheimer. Outros grupos ligados à fertilidade do solo, quer dizer, estudos com a ajuda de inteligência artificial para você poder avaliar a fertilidade de solos. Projetos de informação na área da medicina. Quer dizer, aqui em Israel existe uma unidade famosa de inteligência chamada Sheshmatayim. Então, tinha um grupo que quer criar um Sheshmatayim de medicina, que, no fundo, é reunir o máximo possível de conhecimento de medicina para poder informar aos médicos do mundo inteiro, e principalmente de países subdesenvolvidos, quer dizer, responder perguntas sobre tipos de tratamento, ajuda em diagnósticos remotos, de modo que ninguém possa morrer ou o médico perder um paciente por falta de informações. O problema na ciência espacial, enfim. Agora, o mais interessante disso tudo são o que eles chamam de empresas de impacto, que reúne ideias empresariais, projetos que criam não só resultado econômico, mas também grande impacto social. Grande impacto social. Isso se entra na preservação do meio ambiente, se entra em comunicação, se entra até em softwares para educação financeira, para cuidar das finanças pessoais, e também projetos para comunidades em dificuldade. Por exemplo, de um projeto, uma das grandes preocupações de Israel é que no sul de Israel você tem uma grande comunidade, você tem grandes assentamentos de beduínos. Vivem praticamente 300 calcula-se uma população de 300 mil beduínos, uma população extremamente pobre. Então, o problema é que você precisa oferecer alguma oportunidade de geração de renda, principalmente para as mulheres. Agora, o problema é que a mulher beduína não pode trabalhar, ela não pode sair de casa, no fim das contas, o que foi? Uma empresa apoiada por uma capital venture, bolou uma empresa de catering para essas mulheres beduínas. Então, elas organizaram uma empresa de catering, de fornecimento de comida para as escolas da região. Então, hoje tem um grande número de mulheres beduínas trabalhando nessas empresas, fornecendo comida para as escolas, para hospitais da região sul de Israel. Então, as mulheres começam a trabalhar às 4h, 4h30 da manhã, quando chega às 11h, praticamente o trabalho está encerrado, elas têm condições de cuidar dos seus filhos, de cuidar da sua casa e melhorar a sua qualidade de vida. Ao mesmo tempo, tem um projeto de capacitação de mulheres das comunidades ultra-ortodoxas que precisam trabalhar e precisam ser introduzidas, digamos assim, entrarem na sociedade moderna. Então, se dá aulas, se capacita essas mulheres em programação
e elas têm se revelado assim, extremamente hábeis e extremamente produtivas. Então, são empresas que capacitam essas mulheres e dão emprego a essas mulheres. E, com isso, pode melhora a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, também melhora o nível de educação, porque um dos grandes desafios de Israel no momento é você manter elevado o nível educacional, porque você tem Israel, por exemplo, você tem em Israel 20% de uma população árabe que tem ainda um nível de educação que precisa ser muito melhorado. Ser muito melhorado à medida que com a educação você vai dar melhores oportunidades para esse pessoal e integrá-los dentro da comunidade israelense. Ao mesmo tempo, você tem, de outro lado, os ultra-ortodoxos que precisam também ser integrados e oferecer oportunidades. E, nesse momento, ali, você tem que dar oportunidade para as mulheres, seja em programação, seja em design gráfico, seja em arquitetura de interiores, enfim, atividades porque os homens ainda vão ficar estudando Torá durante muitos anos. E, ao mesmo tempo, também você tem que integrar as periferias, porque, querendo ou não querendo, a alta tecnologia em Israel, ela gera empregos, ela gera uma economia robusta, mas, ao mesmo tempo, ela deixa um grande contraste com os setores tradicionais. Então, nós temos, quer dizer, o grande desafio hoje da sociedade israelense e do país é elevar os níveis educacionais. Quer dizer, você tem que elevar os níveis educacionais. Israel é um país da OCDE, já teve uma posição muito melhor na educação e, hoje, com vários problemas que o país está tendo, então precisa... E um dos problemas também precisa dar um grande esforço nesse setor, mas um grande problema também que, ao mesmo tempo, faltam professores. Os professores ganham mal. Nós acabamos de ter uma greve, quase as aulas não começaram na semana passada porque o governo ainda não tinha feito um acordo com os professores. Mas, mesmo assim, com o acordo que se fez, não é uma solução de longo prazo, porque hoje faltam 5.000 professores, pelo menos 5.000 professores no sistema educacional de Israel, numa população de 2 milhões, se considera, sei lá, Israel tem 9 milhões de habitantes, e crianças em idade escolar estão na faixa de 2,5 milhões, 2,7 milhões crianças. Quer dizer, faltam professores. Quer dizer, no fim das contas, o que foi discutido, o que se trocou nesse encontro foi esses dois aspectos. De um lado, o aspecto histórico, o aspecto ideológico, e de outro lado, o futuro. Quer dizer, a contribuição do povo judeu para a humanidade, no sentido que nós chamamos do Tikkun Olam, de como melhorar digamos assim, de como melhorar o mundo. E essa melhora do mundo seja por exemplos de atividade social e como exemplos da tecnologia. Agora, concluindo, vamos passar por... Isso foi durante aqueles 2 dias de debate, aquela coisa toda. Agora, o evento de gala. O evento de gala, que foi no dia 29, à noite, no Estado Cassino, onde os participantes se reuniram e contou, e o grande, digamos assim, o keynote speaker foi o presidente de Israel. E diga-se passagem,
um pequeno detalhe. Nós fomos para a base, saímos num grupo na sexta-feira de manhã, num avião Delau, com um voo praticamente um voo fretado. Então, nós estamos sentadinhos ali, aguardando a decolagem. Aí vem o comandante e diz assim: olha, amigos, eu tenho a honra quero comunicar para vocês que o presidente de Israel está viajando conosco. Então, o presidente de Israel, Isaac Herzog, e sua mulher viajaram num voo comercial da El Al junto com um grupo de pessoas que estava viajando para a base para participar das comemorações. Eu acho que isso aqui é uma coisa que não é demagogia, tenho certeza que isso não foi demagogia, simplesmente é a forma de ser. É a forma de ser da pessoa, de como as pessoas convivem aqui em Israel. Quer dizer, esse evento, isso aqui foi uma coisa, esse evento foi o grande ápice dessa reunião. Então, sentamos lá, todo mundo, no fundo, hoje é um teatro, aquilo hoje é um teatro, não é mais um salão de festas, é um teatro. É um teatro, como se fosse o Teatro Municipal lá de Basel, e teve toda a preparação, passou-se um pequeno filme, não sei o quê, umas pessoas entrevistadas, apareceu um artista fantasiado de Theodor Herzl para fazer um discurso, contar como é que ele... Enfim, aí vem o grande discurso do presidente de Israel, que realmente é uma grande emoção. Quer dizer, onde o homem começa assim: eu estou aqui no mesmo palco onde Theodor Herzl, há 125 anos, lançou a ideia do movimento sionista, e eu estou aqui hoje, 125 anos depois, como presidente do Estado de Israel. Realmente é um impacto, é uma emoção muito grande. É uma emoção muito grande. O presidente, quer dizer, o discurso dele, praticamente ele abordou a questão do sionismo, e ele partiu ele enfocou três pontos da questão do sionismo. Primeiro, o dilema. O que é o dilema? É o dilema, no fim das contas, o que significa o sionismo, entre que, no fundo, é um conflito, ou melhor, é um equilíbrio entre o particularismo e o universalismo. No fim das contas, é o particularismo da condição judaica e a sua inserção no mundo global. Essa foi a grande, digamos assim, a grande contribuição, o grande trunfo do sionismo, que permitiu ao judeu manifestar a sua identificação enquanto nação, enquanto povo, mas, ao mesmo tempo, se inserir na comunidade, no mundo global. Essa é a primeira grande, digamos assim, a primeira grande virtude, a primeira grande contribuição do sionismo. A segunda contribuição, que ele define como privilégio. No fundo, a nossa geração é uma geração privilegiada. Nós, praticamente, muitos nasceram, eu nasci antes, outros nasceram depois, mas, no fim das contas, nós convivemos, crescemos com o Estado de Israel existente, com o judeu, quer dizer, com um judeu
não digo independente, mas o judeu, quer dizer, com a soberania judaica, crescemos com a soberania judaica restabelecida. Mesmo sofrendo todos os problemas, as angústias, os debates, nós somos uma geração privilegiada. Não quero dizer não quero só pensar em questão de refúgio. Realmente, Israel constituiu e ainda constitui um refúgio para populações judaicas em distress, populações judaicas em perigo. Vê agora o caso típico da Ucrânia. Quer dizer, a quantidade... Quer dizer, Israel recebeu mais de 25 mil judeus ucranianos e também, nesse meio, também não judeus. E também não judeus. Agora, imaginem se Israel já existisse por ocasião da Segunda Guerra Mundial, seguramente a tragédia do Holocausto não seria tão grande e nem os países recusariam receber os judeus. E a própria Suíça, quer dizer, foi uma coisa muito interessante, que nessa noite também a autoridade a autoridade de Basel, digamos, o prefeito ou governador do cantão, ele fez uma saudação e reconheceu a posição da Suíça, quer dizer, reconheceu, não vou dizer crime, praticamente pode dizer o crime que os suíços praticaram a devolver refugiados, aqueles refugiados que conseguiram entrar ilegalmente na Suíça pela França ou pela Alemanha ou pela Itália, eles foram pegos e devolvidos e acabaram nas câmaras de gás. Quer dizer, então, o governo suíço reconheceu esse problema muito tarde, mas reconheceu por quê? Porque existe o Estado de Israel, quer dizer, a empresa sionista foi bem sucedida. E o terceiro aspecto da conversa do presidente é o seguinte: nós temos que reclamar o sionismo, recuperar o sionismo. Então, ele começou o discurso dele, quer dizer, a colocação dessa questão, que ele ficou muito preocupado quando, no ano passado, ele ouviu debates de uma rede social, no sentido de bloquear a palavra sionismo, porque a palavra sionismo estava induzindo ódio, estava induzindo maus fake news e maus... Quer dizer, no fundo, ela estava sendo usada para destilar ódio, para espalhar ódio, racismo e preconceito. Então, é uma coisa assim extremamente absurda. E o que chocou ao próprio presidente é que, em nenhum momento, o termo, nas discussões que aconteceram no meio desse grupo, em nenhum momento se procurou encontrar algum aspecto positivo para o termo sionismo, o termo sionista. Então, ele disse o seguinte: agora é nossa obrigação, enquanto judeus, resgatar o significado positivo do termo sionismo. Obviamente, por exemplo, como a comissária da União Europeia de combate ao antissemitismo, então ela colocou claramente, quer dizer, hoje o antissionismo quer dizer, os antissemitas se escondem hoje atrás do antissionismo. Os antissemitas e a onda antissemita, diante da grande polarização política que está existindo na Europa, de um lado você tem a esquerda achando que os sionistas são os culpados por todos os problemas econômicos que afetam as nações,
e os direitistas acham que os sionistas controlam o mundo. Quer dizer, então, de um lado, você tem o complô, que na França se fala no complotismo, e, de outro lado, é a causa, quer dizer, de outro lado, é a causa de todos os males da humanidade. Então, o presidente Herzog de Israel, ele conclamou os judeus do mundo a terem coragem de recuperar o significado positivo do termo sionismo, e de ter coragem de sair e defender, e não se acanhar ou não se encolher e esconder a sua ligação com e a sua crença, digamos assim, no fator positivo do termo sionista. E no fundo, isso tudo, quer dizer, para chegar à conclusão, é que tudo isso a gente só vai conseguir fazer se nós estivermos juntos. Não adianta. Isso não é trabalho de um, isso é trabalho de uma coletividade. Precisamos estar juntos, independente de posições políticas, de visões de mundo, mas nós, enquanto judeus, temos que estar juntos, porque, no fim das contas, nós partilhamos, querendo ou não querendo, nós partilhamos de um destino comum. E, no fim das contas, essa foi a grande, quer dizer, essa foi a grande mensagem. De um lado, um regozijo, quer dizer, uma satisfação de encontrar pessoas, de trocar ideias, de verificar, digamos assim, o sucesso de um grande empreendimento, mas, ao mesmo tempo, também um projeto de futuro. Quer dizer, então, o que nós vamos fazer? Como devemos proceder? Como vamos educar nossos filhos? Como nós vamos conviver com o resto do mundo, quer dizer, nos próximos 125 anos? Muito bem. Basicamente, eu acho que já falei muito, não? Não, ainda temos agora as perguntas, né, querido? Ainda temos algumas perguntas. Você quer dar uma fechada? Quer abrir para pergunta? Como é que você quer fazer? Acho que era melhor a gente abrir para perguntas. Já são. Muito bem, muito bem. Já tem quase uma hora de conversa. Já, maravilhosa. Ficaríamos a noite inteira. Mas vamos lá. Quem quiser, por favor, levanta a mão e, pela ordem, eu vou dar a palavra e vamos para as perguntas mais curtas e respostas também incisivas. Também. Sem discurso. Eu estou vendo aqui Gisela Marcel com a mão levantada. É isso? Letra G. Poderia abrir a câmera ou quer fazer a pergunta direto? Seu microfone está fechado. Pode abrir o microfone. Gisela... Não, saiu. Gisela Marcel. Acho que a mão dela estava levantada sem querer. Então, vamos com Zeca Levinson. Por favor, microfone fechado. Abre o microfone. Ok. Nelson, parabéns imenso. Uma belíssima aula da história desde o nascimento, a evolução do sionismo. Muitíssimo didático e muitíssimo simpático você. Uma pergunta só que me chamou a atenção. Você disse que Herzl criou no Congresso o Keren Kayemet. Na minha cabeça era o Keren Hayesod. Será que era isso mesmo? E aonde, então, nasceu o Keren Hayesod? Zeca Levinson, quando eu te vejo aqui, eu me lembro dos seus pais, da dona Eva, que foi uma grande professora, uma grande professora de sionismo, na minha época de grupo universitário, quer dizer, bem depois de
bem depois de você, volta e meia íamos conversar com a dona Eva, e toda vez que a gente fazia uma visita à sua mãe, então era uma alegria, porque era uma aula de sionismo fantástica. E foi com ela que eu aprendi, soube quem era Ber Katznelson, que eu não sabia, que era garoto, não sabia. Ela me ensinou muito. Obrigado, eu compartilho desse teu pensamento, viu? Obrigado. Não, mas o primeiro foi criado foi o Keren Kayemet. O Keren Hayesod foi criado depois. O Keren Kayemet foi criado em 1902, se eu não me engano, foi 1901, 1902. O Keren Hayesod foi 9 ou 10, foi depois. Mas não era o Keren Hayesod que tinha a função de angariar dinheiro? O primeiro dinheiro foi o Keren Kayemet. O Keren Kayemet foi criado para comprar terras. Não foi o Keren Hayesod que era Não, o Keren Hayesod foi criado depois para ajudar, digamos assim, a consolidação dos assentamentos. Porque o Keren Kayemet ele comprava a terra, e o Keren Hayesod dava assistência financeira, assistência econômica. Tanto é verdade que o Keren Kayemet ainda tem é proprietário, talvez, das melhores terras de Israel. Inclusive os kibbutzim, né? Muitos kibbutzim são... Kibbutzim e moshavim são do Keren Kayemet. E principalmente hoje, na região central, hoje onde se constrói prédios. Aquela latinha azul era Keren Kayemet? Era Keren Kayemet. A latinha azul, o Pushka era o Keren Kayemet. Era o Keren Kayemet. Só puxando a brasa para a minha sardinha, o meu pai foi o grande presidente do Keren Kayemet durante 15 anos. Eu me lembro disso. E o Keren Kayemet teve um papel muito importante, por exemplo, para nós, porque o Keren Kayemet fornecia material, né? Filmes, material didático. Então, organizava concursos, realmente era uma instituição. Eu me lembro que ele tinha uma máquina de projeção de filme que a gente ia buscar. Então, era uma coisa boa. Foram bons tempos da Rio Branco, né? Em cima do Adonis. Exatamente. Adonis, quer dizer, foi um grande... onde a vida sionista fervilhava no Rio de Janeiro, com as grandes manifestações nos teatros, nas festas, nos desfiles de Bicurim no Campo do América, no Campo do Botafogo. Quer dizer, foi um bom tempo de só ajudando, tem um pequeno detalhe. Naquela época, nas festas, casamentos, o Keren Kayemet vendia árvores. Cada árvore custava R$1. E a árvore em nome do aniversariante ou do casal. É isso mesmo. Muito bem. Ok. Adolfo. Obrigado, hein? Ok, Zeca, obrigado. Adolfo, a palavra é sua. Boa noite, os meus parabéns pela sua palestra, foi muito boa. Eu não sei se é o tipo de pergunta que eu posso fazer, não sei se você... É o seguinte, parece que vai haver em Israel, em outubro, uma outra eleição, né? Eu acho que vai ser a 4ª ou 5ª eleição. Tá? Eu queria saber o seguinte: como é que vocês, habitantes aí de Israel, veem essa questão de haver tantas eleições, se isso não dá uma despesa muito grande ao Estado, e se esse sistema não precisa ser mudado, né? Esse sistema de escolher como talvez um sistema tipo brasileiro, né? Primeiro e segundo turno, alguma coisa assim. Como é que a população de Israel está vendo essa questão? A população de Israel fica muito... Quer dizer,
isso daqui é o resultado, tá entendendo, do estado da população. Quer dizer, essas eleições, quer dizer, primeiro de tudo, Israel é um sistema parlamentarista. Quer dizer, Israel se vive num sistema, é um sistema parlamentarista, tá certo? Onde o parlamento, em função do resultado da eleição do parlamento, se forma o governo. Então, o parlamento de Israel tem 120 membros. 120 cadeiras. 120 cadeiras. 120 cadeiras que são 120 cadeiras, que, no fundo, foi feito isso em função das tribos, né? Então, cada tribo mandava 10 delegados. Mas, enfim, são 120 cadeiras. Para se formar um governo, Israel, quer dizer, a coalizão, quer dizer, um grupo precisa ter uma maioria de pelo menos 61 deputados, 61 cadeiras. Como a polarização política é muito grande em Israel, quer dizer, não está se conseguindo formar, digamos assim, uma maioria que consiga fazer um governo estável. Evidentemente, a população está cansada, a população está descrente, mas vai à eleição. Quer dizer, agora está esse período todo, agora é mês de agosto, teve as prévias dos partidos, né? Porque aqui a eleição é em lista fechada, quer dizer, cada partido apresenta uma lista de candidatos, uma lista fechada, e você vota na lista. E, para a formação dessa lista, cada partido faz a sua convenção, e nessa convenção tem eleições. Quer dizer, os membros do partido votam e definem a lista de candidatos e a ordem dos candidatos nessa lista. Quer dizer, o povo está descrente, o povo está incomodado porque realmente é caro, é desgastante, e cada eleição às vezes demora muito para formar o governo, para se formar a coalizão, e quando não se forma a coalizão tem que fazer outra eleição. Quer dizer, realmente é uma situação que no fundo é a polarização, quer dizer, a polarização política que está existindo aqui, e praticamente os partidos de esquerda estão desaparecendo. Então, como dizia, tem um cientista político que define, quer dizer, as loucuras, quer dizer, o problema é saber quem vai ganhar, são os mais loucos ou os menos loucos que vão ganhar as eleições. Então, não se consegue, quer dizer, estabelecer um partido de centro, muito embora o Yesh Atid seja um partido que tem um certo número de votos, mas a polarização é muito grande. Vamos ver o que vai acontecer aí. Ok. As pesquisas dizem que nada vai mudar. As pesquisas dizem que o resultado da última eleição vai se manter nessa próxima eleição. Mas também aqui o problema é o seguinte: as pesquisas não são muito confiáveis, porque, de modo geral, são feitas por telefone, e muita gente mente. E muita gente mente para enganar o outro, está entendendo? Então, essa é ótima. mas é mesmo. Obrigado. Bela Kogut, por favor. Nelson, desculpe, uma curiosidade sobre as listas. As listas, não sei como é hoje, antigamente eram sempre 120 nomes, que são 120 cadeiras. Mas como é absolutamente impossível ganhar todas as cadeiras, então o lugar de maior honra na lista era o último. Então, sabia que não ia entrar, era só para dar cavalo para a lista. Hoje não, hoje os partidos são muito objetivos. Por exemplo, hoje o Avodá tem uma perspectiva de fazer 5 ou 6 deputados. Então, ele apresenta uma lista de 8.
E o líder é o primeiro. É o primeiro. O Meretz está apresentando 4. Entende? Os partidos que estão apresentando muitos nomes, são aqueles, é o Likud e o Yesh Atid, porque eles têm uma expectativa de ter. O Likud apresenta, sei lá, 40 nomes. 40 nomes, mas agora a lista é por ordem, né? Por ordem decrescente. O número 1 da lista é o presidente do partido, ou aquele que seria o indicado primeiro-ministro, ou convidado a formar o governo. Muito bem. Ok, Bela, pergunta é sua. Pode abrir o microfone. Boa noite, Nelson. A sua palestra foi maravilhosa, muito esclarecedora. Parece que eu viajei lá para Basel dessa vez. Eu queria ser bem objetiva. Eu queria primeiro fazer uma pergunta bem simples, voltando ao assunto, tá? Por que foi escolhido, naquela época, para esse congresso, esse local, Basel? Bom, tá? Porque eles queriam fazer em Munique e depois foi para a Suíça, né? Então, qual foi o motivo? O motivo foi o único lugar que aceitou. Ah, é? Bom, então está respondido. Bem, da maneira, quer dizer, não havia outra possibilidade. Não havia outra possibilidade, porque, olha, os ingleses, o judaísmo inglês tinha pavor da palavra sionismo. Os ingleses não queriam, os franceses não queriam. Então, onde tinha, como na Alemanha, que tinha uma comunidade grande, né? Uma comunidade grande, também o pessoal não queria saber disso, então sobrou a Suíça. Tá bom. E a outra coisa é o seguinte, com relação às discussões, né? Nesse primeiro bloco, você falou sobre assim, a integração do jovem de Israel com o jovem do Galut, né? Que ele, de Israel, ele está lá vivendo a vida dele, realmente ele não está preocupado com o do Galut. E, por outro lado, agora o do Galut sempre ele tem uma vontade de ir para Israel, mas para estudar lá, para aproveitar, mas não sei se ele... Que conclusão que vocês chegaram? Como que vocês poderiam melhorar essa relação? Bom, isso daqui é um projeto nessa conclusão, alguma conclusão? Não, isso, olha, esse encontro foi um encontro assim, quase foi um esquema TED, sabe? Foi um programa imenso, fazia uma rodada assim de 20 minutos, 3 pessoas sentadas no palco discutindo, quer dizer, não teve nenhuma resolução, não teve nenhum debate. Agora, a organização sionista, a agência judaica, o programa educacional Massá, o Taglit, quer dizer, existe um grande elenco de programas que procura estabelecer, quer dizer, criar essa ligação. Por exemplo, no caso da América do Sul, tem muito jovem israelense, quer dizer, que tem aquela história, quando o cara termina o exército, ele vai fazer uma viagem. Então, alguns vão para a Índia, vão para a Tailândia, e muita gente está vindo para a América do Sul, que atrai bastante. Então, a organização sionista criou um programa dos mochileiros. Então, o cara vem para a América do Sul, mas ele faz um contrato com a organização, com o departamento lá da organização sionista, no sentido que ele vai vir passear na América do Sul, mas também ele vai ficar 6 meses trabalhando numa comunidade, numa comunidade pequena, tá certo? Então, ele vai para o interior da Argentina, pode ir para Santa Catarina ou para Vitória, aqui onde tem o Brasília, onde tem pequenas comunidades. Então, ele tem um contrato, então ele presta esse serviço na comunidade e, ao mesmo tempo, ele se integra, né? Ele vê como é que conhece os jovens da idade dele, vê como se vive, né? Como os judeus estão vivendo na Galuta, nesse sentido. Agora, tem o Taglit, que é um programa assim, muito bem sucedido, e tem um programa mais
sofisticado, que é o Massá, que chega que é para universitários, né? Para você fazer um curso universitário em Israel, seja um curso de longa duração ou um curso de aperfeiçoamento, enfim. Quer dizer, tem muitas iniciativas nessa linha. Elson, Najum, só um instantinho, deixa a curiosidade de jornalista. Como a imprensa, enfim, eletrônica, mídias sociais, mídia impressa, como ela reagiu a esse novo e tão emblemático encontro sionista lá na Suíça? Olha, uma tradição, quer dizer, a imprensa em inglês, quer dizer, os jornais que são, quer dizer, a versão em inglês dos jornais de Israel, quer dizer, o Jerusalem Post, no Times of Israel, do Idiota Haronot, eles deram nesses 2 dias, eles deram ênfase. E uma coisa interessante é que o Jerusalem Post transmitiu, inclusive eu vou passar para você, Moisés, e você divulga... Para nós. Entende? Você divulga para o pessoal que tem um vídeo de toda essa solenidade no cassino. Tá certo? Quanto tempo demora esse vídeo? É 1h30. O vídeo? Um vídeo que eles gravaram completo. Bom, aí não dá, não. Não, para você mandar para quem quiser ver. Tá bom. Manda sim. Entende? Eu mando para você para divulgar para o pessoal, porque aqui eu não... Quem quiser pode pedir para mim ou para o Beto. Eu não sei se a Diane tem condição de mandar para vocês... 1h30 eu não sei se dá para entrar em... Não, é só o endereço. Cada um vem em casa, quando quiser. Claro. Maravilha. Entende? É um negócio, quem tiver curiosidade pode ver isso. Agora, a imprensa em hebraico teve críticas, inclusive. Tipo? Teve críticas. Por exemplo, o Haaretz criticou acidamente, dizendo que gastou-se muito dinheiro... Dinheiro do governo? Uma coisa sem muito sentido. Dinheiro do governo? Usou governo, não foi um dinheiro da organização sionista, quer dizer, querendo ou não querendo, é dinheiro público, né? É dinheiro público. Então, foi um negócio misto, quer dizer, alguns jornais deram bastante, a televisão eu não sei, porque eu não acompanhei, mas eu posso perguntar, mas a televisão também não deu grande coisa. Agora, os jornais em inglês, sim, as versões em inglês deram, e aquele I-124 também deu alguma... Versões mas não foi nada assim... Não, apenas cobriram o fato... Cobriram, mas a crítica ácida foi do Haaretz. Bom, mas isso. foi de um articulista, foi um artigo assinado. Uma opinião. Najum, a palavra é sua. Ok, Najum. Alô, boa noite. Parabéns às segundas intenções, também ao senhor Nelson Cooperman por essa trajetória de sionista de tantos anos. A pergunta não é bem uma pergunta, sino é uma observação, não? O Congresso Sionista de 1897 tinha 2 sonhos para fazer 2 milagres, que era a reconstrução do Estado de Israel e também o idioma hebreu. Esses 2 milagros aconteceram. Como no Congresso também hacían parte izquierda, direita y religioso, grupo Mizrahi, lo único que está faltando ahora es comprobar la resurrección de los muertos. Ahora, falando da Pushke, aquí está a famosa Pushke, no sé si se lembra. Lembro, claro, Pushke, o cofre. Y ahí salió ahora, a los 120 años del Keren Kayem, salió con la figura de Begin. Mas tudo bem. O principal motivo de la creación del Congreso Sionista era hacer un lar nacional y el judeo
conseguir seguir viviendo. Entonces era un problema criar el país y mantener el país. O sea, como se fala, un portugués aquí me enseñó, cualquier burro gana dinero, inteligente o que sabe conservar. O problema da segurança do Estado de Israel continua. Só que hay un problema que o israelense no quiere saber absolutamente de Hutz La'aretz. Hoy los grandes filántropos realmente ya están en Israel, no precisan más ayuda de Hutz La'aretz. Yo me lembro en 1970, usted caminaba en Tel Aviv y recién venían para comprar los aviones Phantom, que costaban $1 millón. Se hacía campaña porque había aquel problema de Mirage con Francia. Entonces, el Congreso ahora, que hace en estos 125 años, fue un trabajo fantástico, casi algo sagrado. ¿Cómo va a intervenir o cómo puede intervenir para la seguridad de Israel? Esa es mi pregunta. O Congresso sionista? Sí, porque hoy en realidad, ¿entendés? O sea, Israel existe porque hubo el Congreso de Basilea. Hoy, o israelense es totalmente independiente de la diáspora. Ahora, el Congreso, el sionismo, la ideología sionista de cada uno que nos tenemos, nos queremos que continúe. Mas el problema de seguridad, pasados 120 años, ainda no se resolvió. Entonces, ¿hay ¿tiene algún poder o Congreso para intervenir o ayudar? Porque la seguridad de Israel no está fácil. Nos últimos 30, 40 años, prácticamente perdimos todo contra los árabes, a partir del 73. O Congresso sionista, quer dizer, o Congresso sionista não tem capacidade nenhuma de intervir no aspecto da segurança. Quer dizer, o Congresso sionista hoje ele é considerado o parlamento uma espécie de parlamento do povo judeu. O Congresso sionista hoje é um fórum onde é um fórum absolutamente democrático, que as pessoas chegam nele por eleições, e onde estão representadas todas as correntes importantes da vida judaica no mundo, a direita, a esquerda, os religiosos, os ortodoxos, os liberais, entende? Então, o Congresso sionista é mais um fórum de discussão, um fórum de debate, e não é um organismo governamental. Quem cuida da segurança de Israel é o governo. E o Congresso sionista não é a organização sionista. Até 1948 foi uma espécie de governo de Israel. Depois da declaração de independência, se estabeleceu o governo, quer dizer, as instituições governamentais, os ministérios, a Corte de Justiça, o parlamento, e a organização sionista passou a ser um organismo, digamos assim, auxiliar, digamos assim, que desempenhou durante muitos anos funções delegadas pelo governo de Israel, e hoje é um parlamento, é um fórum de discussão e de determinados projetos educacionais, de relações públicas. É isso, não tem... Pero, en realidad Israel existe porque los pais foi o Congresso sionista. Sim, não tem dúvida. Isso... Entonces, algum poder tem. Talvez o que nasce hoje em Israel desconheça quem era Moisés Hess, quem era... ninguém sabe nada, não. No colégio se estuda um pouquinho disso, mas muito pouco. Olha, quando tem um congresso sionista, praticamente 98% da população de Israel não toma conhecimento. É triste, mas é a realidade. O problema
o problema é um pouco a chuspá, não? Porque quando as papas ficam quentes, eu me lembro na guerra de 67, Hutz Lahari teve que ajudar muito na campanha. Ah, sim, não tem dúvida, não tem dúvida. Então, Mas não hoje se pode deixar aos judeus da diáspora que não estão. Israel não tem todo esse poder que acha que tem, compreendes? Tem muita chuspá. mas isso daqui é o que se procura, porque hoje há uma consciência clara, apesar do auto-orgulho, do que se passa, Israel precisa de uma diáspora forte. Sim, tá entendendo? Ela precisa de uma diáspora forte, não só para a questão econômica e financeira, mas também para uma questão política. Claro. Se você tem comunidades políticas fortes, tá entendendo? Você vai ter apoio. Mas o morador de Israel não sabe disso. Ah, meu filho, mas isso tudo aí é uma... Essa é uma discussão longa. Longa. Eu tenho que dar a palavra para o Márcio. Parabéns às segundas intenções e parabéns para ti, Nelson Cooperman. Foi um prazer te conhecer. Ótimo. Márcio, a palavra é tua. Já vamos terminando. Vamos lá. Por causa da hora. E ele está em Nelson, Israel. parabéns. Parabéns pela palestra. A minha pergunta não é nem uma pergunta, é uma foto histórica que sempre me impressionou, que aconteceu num congresso sionista. Eu tenho a tela aqui, não sei se vai aparecer aí para todo mundo, é a foto quando houve o decreto do livro branco, que aparece eu não sei se vocês vão conseguir ver, o desespero dos líderes de Israel. É no Weizmann. Weizmann, Ben-Gurion, e eu acho que é o Moshe Shareta ali na ponta, o desespero deles quando foi decretado o livro branco, e eles estavam em pleno congresso sionista quando acho que saiu esse decreto, e eles ficaram... Proibindo a imigração. Exatamente, eles ficaram totalmente desesperados. Eu não sei em que ano foi esse congresso. Foi 39. Foi antes da guerra. Foi antes da guerra. Né? Foi 38, é um olhar 39. De tanto desespero, foi 38, acho que foi 38. Eu não tenho... É 37 ou 38. É uma foto que sempre me impressionou pelo desânimo e desespero que porque é o seguinte, 37 havia um plano de partilha, o famoso relatório Pell, havia um plano de partilha e estava se esperando que isso fosse aprovado. Em vez disso, veio o livro branco proibindo a imigração. E todo mundo já sabendo a perseguição na Europa, e era importante não só salvar os judeus que estavam na Europa, na Alemanha principalmente, salvar esse pessoal, mas também era uma questão de você fortalecer o Ixuf, quer dizer, trazer mais gente, aumentar a população do Ixuf. Certamente deve ter sido o congresso mais trágico, o congresso sionista mais trágico da história, né? Eu acredito. Muito bem. Nelson, agora é minha vez. Eu vou encerrar. Olha que estão me pedindo. Fala, são quase o quê? Mais 6 horas. 22h30. Eu preciso dormir. Quase 5. Beto, eu acabo com você muito bem. Ok, vamos lá. Nelson, uma pergunta simples. Com essa polarização toda que está havendo no mundo, não é uma coisa específica em Israel, acho que o mundo todo está muito polarizado politicamente. Nesses eventos sionistas, nesses congressos e eventos sionistas, os ortodoxos, mais ortodoxos, eles se manifestam de alguma forma? Você vê essa manifestação aí? Eles não vieram. Algum tipo de manifestação? Não, nesse evento, os ultra-ortodoxos não vieram. Eles fazem algum comentário? Não, nesse evento não vieram. Quem participou desse evento foram o que nós chamamos em Israel dos Datim Leumim, que são os nacionais religiosos, que no fundo são os ortodoxos modernos. Quer dizer, os ortodoxos não apareceram. Agudat Israel, Shas não apareceram.
Ok, obrigado. Bom, Mas no Congresso Sionista, eles têm representação. Quer dizer, o Shas, o Agudat Israel, quer dizer, eles têm representação. ok. Eu quero pedir desculpas aos demais futuros perguntadores. Eu vou encerrar, vou dar a palavra para a palavra final do nosso Nelson, quase 5 da manhã em Israel. Enfim, as suas considerações finais, depois eu volto para anunciar o nosso próximo convidado. Nada. Ok, Nelson. Atendendo a pedidos aí de Israel por cada hora. Vamos lá. A palavra é tua. Não, só que realmente foi bom. Quero agradecer você, Moisés, pelo convite. A todo o grupo. Pelo convite, realmente foi muito, para mim foi muito estimulante, quer dizer, ter participado desse evento, né? E ao mesmo tempo poder compartilhar com os amigos do Brasil as emoções e aquilo que eu senti, o que nós vivemos. A Diane, vivemos. É isso aí. E eu só nós só podemos agradecer você ficar acordado. Não sei se você dormiu um pouco antes, se só vai dormir agora, mas nós, do Segundas Intenções, só podemos te agradecer. Você deu uma aula de jornalismo, enfim, foi em cima do fato. Muito, muito obrigado em meu nome, em nome de todo o grupo. Tá ok. Só um recadinho para a Beth, a tua mulher. Se ela sabe que o Freud mandou para o Herzl, em 1902, um exemplar da interpretação dos sonhos. Opa, vou falar com ela. Ela deve estar vendo. Tem uma carta do Freud assim, muito, muito alemã, porque eles moravam na mesma rua, mas nunca se falaram. Numa época, em Viena. Então, em 1902, a pedido de um editor, ele mandou para o Theodor Herzl o livro Interpretação dos Sonhos. É verdade. Te agradeço. Verdade. Olha a Beth entrando aí. Olha a Beth. Fala, Beth. Uai, como é que eu estou... Não, está mudo. Não, estamos te ouvindo. Bom, boa noite. Você está com o microfone. Samuel, desmuta a Beth. Rápido, que tem que terminar, gente. Oi? Sim, Nelson. Obrigada pela lembrança. É verdade, mandou sim. Embora ele não fosse muito favorável ao sionismo, mas ele teve cartas também com outros, com Zweig, por exemplo, mandando ele continuar na Palestina, porque era muito duro estar na Europa naquele momento. Exatamente. Ok. Muito bom. Boa noite. Foi um prazer estar com vocês obrigado. aí. Tchau, Moisés. Boa sorte. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Nosso próximo Segundas Intenções vai revisitar uma história de vida e também de muitas perdas. A sobrevivente do Holocausto, Rolande Fischberg, autora do livro O Moinho, vai nos relatar a fuga de sua família do nazifascismo na Europa, de sua sobrevivência, das migrações forçadas, o reencontro no pós-Segunda Guerra Mundial, as dificuldades de adaptação de seus parentes até se integrarem nos países em que foram acolhidos e, finalmente, seus reencontros depois de muitos anos e o destino de parte de sua família que não conseguiu fugir do Holocausto. Todos esses fatos, bem como depoimentos colhidos de sobreviventes nos últimos anos, quando a autora os visitou nos diversos países onde reconstruíram suas vidas, também serão relembrados. Uma viagem no tempo marcado pela superação. Não percam, segunda-feira próxima, Rolande Fischberg e o seu livro O Moinho. Obrigado a todos e até sempre. Boa noite. Schluf Gesundheit, todo mundo. Dia 18 de setembro, eleições da Fierj. Parabéns, sucesso a todos os candidatos. Abraços e até a próxima.